Olá, vamos partir hoje para a 7ª aula, ainda falando da cognição. Lembra que eu falei que essa parte é uma parte bastante complexa e nós vamos terminar a parte de cognição, mas nós não vamos terminar a parte da avaliação pedagógica, ok? Então, na aula passada, nós terminamos falando de percepção e hoje eu vou começar com a linguagem. Bom, o que é a linguagem? A linguagem é a capacidade que nós possuímos de expressar nossos pensamentos, nossas ideias, as nossas opiniões, os nossos sentimentos. Ela vai favorecer a adaptação do indivíduo ao meio que ele vive. Então, através da linguagem é que nós nos adaptamos ao nosso meio. E existem vários tipos de linguagem, Existe a fala, que é a mais comum, mas existem os sinais, os símbolos, os sons, os gestos, e a gente tem que procurar no nosso aluno qual é a melhor forma que ele usa essa linguagem para que a gente possa ter uma comunicação efetiva. Então, eu tenho dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é aquela que usa a fala ou a escrita. E a memória não verbal, que vai usar símbolos, vai usar sinais para a comunicação. De uma maneira geral, a gente tem os surdos, que usam um tipo de linguagem diferente, que é a linguagem de sinais, e nós temos aquelas crianças que não usam a fala, que não têm condições de usar a fala, muitas vezes pela deficiência ou pelo quadro de TEA, que usa a comunicação alternativa como uma forma de linguagem, uma forma de expressão. Então, sugestões para favorecer a comunicação, dramatizações, de atividades do dia a dia. Então, é importante a gente fazer, por exemplo, dramatizações faladas e dramatizações de gestos. Vamos pensar, por exemplo, uma situação, nós vamos fazer de conta que aqui é uma loja. Então, você é o vendedor da loja e eu sou compradora. Então, eu vou chegar e eu vou pedir alguma coisa. Então, aí você pede, por exemplo, alguma coisa que está ali à vista, alguma coisa que tem na sala, eu quero um lápis. Aí, a criança, então, vai lá e busca o lápis e te entrega. Não, mas não é o lápis vermelho que eu quero um lápis verde. Que ele vai ter que voltar lá e buscar, e vai ter que te entregar. E aí você faz essa encenação e depois você pode fazer essa encenação sem falar. Agora é proibido falar. Então você chega para comprar, então você mostra o que você quer e ele tem que ver o que você está apontando para poder te entregar. E depois você muda o papel, porque você percebe no primeiro exemplo, ele praticamente não falou, Então, como vendedora, eu quero um lápis. Qual lápis que você quer? Você quer lápis vermelho ou pode ser o verde? E hoje nós estamos em falta do lápis verde. Por que você não leva o azul? O azul também é bem legal. Então você começa a mostrar para a criança uma outra forma de ser um vendedor para que você criar ali um diálogo com ele, Então é importante você, nessas dramatizações, fazer situações do dia a dia, uma situação, por exemplo, de uma refeição, qualquer coisa, mas é importante você sempre pedir para a criança fazer um papel de uma pessoa, você faz outro, depois vocês invertem, para ver como que ele vai desenvolver essa linguagem. E quando você propõe, agora é proibido falar, então ele vai ter que gesticular, vai ter que usar um outro tipo de linguagem para conseguir expressar o seu pensamento. Outra forma também de trabalhar com a linguagem são os jogos e brincadeiras, Tem várias brincadeiras que vão evoluir aí no processo da linguagem. Aquelas brincadeiras, por exemplo, batatinha frita, atenção, concentração, para falar um nome, Um nome que começa com a letra tal. Aí você fala um nome, ele tem que falar um nome. Então, são atividades importantes para também desenvolver a linguagem. E contação de histórias, Você pode contar uma história, pedir para ele recontar ou pedir para ele contar uma história para vocês. Então, são situações também para avaliar aí. Durante essa atividade, da linguagem, você vai observar o padrão articulatório, apresentado pela criança, se está de acordo com a idade cronológica. Às vezes, aquela criança, por exemplo, que tem a fala do Cebolinha. A fala do Cebolinha é comum até as crianças de 5 anos. Passou de 5 anos, a criança tem que pronunciar o R. Então, você começa a fazer levantamentos aí sobre como é, na linguagem da criança, como é o aspecto da fala dela, Se ela fala, se você consegue entender o que ela fala, ou se ela fala de maneira embolada e você tem que perguntar o que você falou. Então, é importante que quanto mais você pergunta para a criança o que ela falou, você está percebendo que ela está falando com dificuldade. E isso para ela, às vezes, é ruim, porque ela também percebe que ela fala com dificuldades.
Isso aí são coisas que a gente observar, tá? Então, se ele apresenta trocas na hora de falar, né? Se ele apresenta omissões, às vezes a criança fala e deixa de falar, por exemplo, uma parte da palavra, né? Então, isso aí são situações importantes de serem avaliadas. As funções executivas. As funções executivas também é um aspecto da cognição. É o último aspecto da cognição que nós vamos ver. O que é, né, ou que são as funções cognitivas? Elas se referem a um conjunto de processos mentais que são requisitados para a realização de uma atividade. Então, para que a gente não realize a atividade de maneira intuitiva, né, de maneira por instinto. Então, eu vou usar as funções executivas para realizar a tarefa. Eu tenho que pensar. Então, vai incluir raciocínio lógico, vai incluir atenção, vai incluir percepção, vai incluir pensamento. Então, nas funções executivas, eu junto várias outras funções da cognição para realizar uma tarefa. Então, independentemente do grau de complexidade, né, o sujeito precisa estar apto para analisar um problema para ele poder resolver. Então, não é fazer por intuição, fazer por, né, a revelia, não. Então, as funções executivas, aí eu vou pensar como que a criança ou adolescente está usando as suas funções cognitivas. Então, vamos pensar num exemplo aqui. A criança chega na cantina e ela percebe que do prato, né, do prato de comida está saindo um vaporzinho. Isso é o quê? Isso é atenção. Ela percebeu que está saindo um vapor daquele prato. Então, ela vai reconhecer, né? Ela está reconhecendo ali que aquele vapor não faz parte do prato, né? Ele só está ali momentaneamente, isso é percepção. Então, de acordo com o que já foi aprendido, ela vai saber o seguinte: essa comida pode estar quente, é memória. Ah, eu lembro que quando a comida, sempre que a comida está quente, sai um vapor. Isso é memória. E aí, eu tenho que ver o seguinte: se eu comer essa comida quente do jeito que ela está, eu posso queimar minha boca. Isso é percepção tátil. Então, se está quente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que soprar, né? Eu tenho que fazer com que ela esfrie para ficar de acordo com uma situação para que eu possa comer. Então, se ela está quente, pode queimar, raciocínio lógico abdutivo. Então, percebe que às vezes numa situação tão banal do dia a dia, né, a gente consegue perceber como que a criança pensa. Então, a partir daí, ela vai buscar estratégias. Primeiro, certificar se a merenda realmente está quente, né? Se está quente, ela vai soprar. Depois que soprar, ela vai experimentar de novo. Ela nunca vai colocar uma colher cheia de comida na boca se ela acha que está quente. Então, qual a realização da atividade? Como é que ela vai realizar essa atividade? Então, ela pode comer aos pouquinhos. Então, isso tudo é função executiva. É como eu vou executar uma tarefa pensando em tudo que está envolvido nessa tarefa. Então, aquela criança que senta, por exemplo, muitas vezes a gente vê isso na escola, né? A criança pega o prato, senta, começa a comer e não pensa naquilo que está fazendo. Então, é importante, escuta, peraí, calma, vamos comer, veja, né, a comida está fria, se está fria você pode comer, se não está você não pode. Então, as funções executivas, elas são fundamentais. E isso na sala de aula vai fazer com que a criança pense, né, na resolução, principalmente na matemática, né, na resolução de problemas. Então, se isso é assim, então eu vou fazer desse jeito. Se é de outra forma, eu vou buscar outra forma de fazer. Então, lembra que envolve muito pensamento, mas envolve outras questões cognitivas. Ok? Então, com isso, a gente encerra a primeira parte, que é a parte da cognição. Tá? E aí, eu vou trazer para vocês a noção de metacognição. Para mim, a melhor definição de metacognição é pensar sobre os seus próprios pensamentos. É quando a criança consegue pensar expressar o que ela pensou. Quando você pergunta para ela o que você pensou para fazer isso, então ela está agindo aí com a metacognição. Então a metacognição vai ser a tomada de consciência dos processos, das competências para resolver um problema. Então eu tenho que pensar para resolver. Não é simplesmente, por exemplo, a criança impulsiva, quando você fala com ela, você pergunta alguma coisa para ela, ela te dá uma resposta imediata. A criança que vai usar a metacognição, ela vai conseguir, né, fazer a atividade de uma maneira mais correta. Então, por exemplo, quando você fala, quantos são 3 mais 5? A criança impulsiva, é 14.
né? A criança que usa metacognição, peraí, 3, o que é 3? Três mais 5. Então, ela pode até usar, às vezes, a mão, né? 3. Então, eu mostro 3 e depois eu mostro a mão com 5, aí eu conto. Isso é metacognição, é o pensar sobre o próprio pensamento. Qual o pensamento que eu vou usar para resolver esse problema? Então, é um controle mental, né? É uma capacidade de avaliar a execução da tarefa e fazer correções quando necessárias. Então, se ela vai fazer lá, né? 3 mais 5, se ela coloca 4, não, é 5, não são 4, são 5. Então, ela vai fazendo correções à medida que a tarefa está evoluindo, né? Então, a metacognição ela vai possibilitar o quê? Vai possibilitar que a criança tome consciência dos seus próprios erros, porque ela vai corrigindo os erros à medida que a tarefa está sendo executada. Ela vai ter consciência das dificuldades em relação à tarefa, se ela está achando difícil. Então, ela vai parar para pensar, para poder de que forma ela pode resolver, e vai tomar consciência também das motivações durante a realização da atividade, né? Se ela vai desistir dessa atividade ou se ela vai continuar. E vai possibilitar também o quê? Vai possibilitar o monitoramento da avaliação do desempenho da tarefa. Então, a criança consegue perceber se essa tarefa está sendo desenvolvida a contento ou não. A metacognição, gente, ela é muito importante para que a gente possa ver como que a criança está pensando, se ela realmente está pensando naquilo que ela está realizando. Então, durante o processo de avaliação, é importante conversar com o estudante sobre o quê? Como que ele realizou a tarefa. Então, vamos voltar lá no quebra-cabeças, né? Como é que você pensou para fazer isso? Então, ele vai ter que te dar uma explicação, aí uma explicação verbal. Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz isso. Então, a metacognição, ela me dá a condição da criança me descrever como ela realizou a tarefa, né? O que você achou difícil? Você achou alguma coisa difícil? O que você achou mais difícil a fazer isso? Então, essa pergunta também é muito importante para a gente fazer para a criança, né? O que você precisava? Você precisou saber de alguma coisa? Alguém te ensinou alguma coisa para você conseguir realizar isso aqui? O que você já sabia? O que a professora já te ensinou, né? Então, o que ele sentiu quando ele se deparou com essa dificuldade? Na hora que você viu que estava difícil, o que você pensou? Né? Você pensou em desistir? Você pensou, não, eu vou continuar, vou fazer até o fim? Como é que foi? Eu ia pedir para ele avaliar a sua própria experiência. Como é que foi para você realizar isso? Né? Você achou que foi bom, que foi ruim, que você achou que você foi bem, você sentiu dificuldade, mesmo assim você tentou. Então, avaliar o desempenho, né? Não, eu acho que fui bem. Com isso, então, a gente encerra esse primeiro item aí da avaliação pedagógica e na próxima aula a gente continua com outros aspectos aí da avaliação pedagógica inicial, ok? Muito obrigada, até lá.